Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinetrio. Nós somos os irmãos Elias e hoje vamos falar sobre o filme O Milagre da Netflix. Vamos falar aqui em live para vocês, sejam muito bem-vindos. Deixem nos comentários aí, vamos conversando com a gente, vão mandando as perguntas de vocês, o que vocês acharam do filme. E estou aqui hoje com meus queridíssimos irmãos Dani Elias e Juba Elias. Boa noite para Boa vocês. noite, galera. Peraí, qual o filme que você falou que era? O Milagre. Não, eu não assisti o Milagre. Eu vim com o martelo do Thor aqui. Não. Tá. Nossa. Gente, com spoilers, se inscrevam no canal, liga o sininho de notificações, Cinetrio, olha a cara da minha irmã. É porque não foi engraçado. Ele é muito... Não, você pega no pé dele porque ele é tiozão, né, Dan? Você pega no pé dele porque ele é tiozão. Ele é muito tiozão. Vamos lá, vamos trocar ideia sobre esse filme aí. Tá, vamos lá. Boa. Quem que vai começar? Eu que não assisti ou a Daniela ou você, Érico? Então, você que não assistiu, fala aí, o que você achou do filme, se você gostou do filme, quais foram as suas impressões aí? Você quer o... Vamos lá. Oi? Chuta alguma coisa. Chuta. Eu vou chutar alguma coisa aqui, então. Gente, com spoiler, tá? Agora, falando sério. Quando a Daniela assistiu o filme antes de mim e falou, vi um filme que era um épico, tal, em inglês, eu falei, eu tô fora, tô de boa. Só que aí calhou, deu sapeando ali no Netflix, vi o filme, vi a sinopse e o trailer. Eu falei, caramba, parece alguma coisa um pouco diferente, né? Me pareceu algo um pouco diferente, um tom bem sombrio, algo bem sinistro. Falei, deu vontade de assistir pelo trailer. Por que possa parecer, não sei por que esse filme me pegou. E eu adorei assistir ao filme inteiro. A cada desfecho dele e tal, ele realmente tem uma pegadinha meio parada, como a trilha sonora mesmo já pressupõe que vai ser de um tom meio parado e com muito mais um psicológico do que propriamente um filme dinâmico. E aí, podemos falar de uma fotografia belíssima, um cenário que foi criado para uma cidadezinha pequenininha, onde o milagre seria muito importante, e achei que, enquanto eles usaram as pessoas que foram acho que para 1500, se não me engano, eu não sei qual era a época ali, mas a época foi colocada de uma maneira muito bem retratada. 1800 e alguma coisa. 1800 e alguma coisa. Então, mas eu achei assim, filme, sabe, época antiga, pessoas de um costume antigo, achei que eles estavam nada moderninhos, achei que eles estavam realmente retratando bem uma cidadezinha bem pacata, onde o povo tinha que ser fiel e realmente ser um povo ali que precisava muito de um milagre, uma precariedade bem presente nas pessoas, um médico pilantra, sabe, que não importa a vida da menina, vou ter que ir a fundo mesmo, uma enfermeira muito bem intencionada, até porque requer muito, né, que você seja bem intencionado quando você é médico ou enfermeiro. Ali você tem os dois pontos. Ou inglês, né? Ou inglês. Se você for inglês... Eu tô brincando. Eu tô enchendo o saco. Tô brincando. É brincadeira. Essa mania você vai ter que perder, cara. De tirar o raciocínio. Quando você está retratando esses dois cargos, essas duas profissões, o médico e o enfermeiro, você exige muito das pessoas, porque essas pessoas estão lidando com a vida. E o médico é bem retratado na figura de um psicopata, de um cara que está ali realmente pouco se importando com a vida da menina, ele precisa da tese dele, ele precisa daquela tese dele. Então isso já é algo a você ficar assim, com aquela indigestão. Quando nós temos o lado da moça, eu vou deixar vocês falarem sobre isso, o lado da moça, da menininha, que estaria vivendo um suposto milagre, ali nós temos um outro universo totalmente paralelo daquele médico, nós temos o da menina, enquanto precisar de um milagre, vem aquele plot twist, que é quando ela revela para a enfermeira a verdade do que está acontecendo, que é um plot twist assim, incrível. Não, o que eu tô querendo te interromper, não precisa falar tudo, a gente vai entrando em todos os temas, entendeu? Aí você vai falar, nós vamos falar detalhe a detalhe do filme aqui. Tá bom. Tá? Por isso que eu tô... Dani, o que você... Eu quero, inclusive, perguntar para vocês dois, porque para mim esse filme, ele nada, assim, nada demais, e ele tem uma coisa interessante, que ele traz um problema
né? Ele traz um problema uma coisa assim muito forte, muito importante, né? Um problema assim, uma discussão muito importante em um cenário antigo, né? Em um cenário que isso era, não sei, talvez meramente não falado. O que você Qual acha? que é a discussão? Qual que é a discussão muito importante que você propõe aí? O abuso que ela sofria, né? E o filme ele traz isso em um cenário antigo, ele não traz isso nos tempos modernos, né? Então, as implicâncias da igreja, da religião ali muito presente, cuidando desse assunto, uma vila do interior. O que você acha dessa pegada aí, Dani? Você achou isso interessante, importante? O que você acha desse tipo de mensagem? Eu não achei isso interessante, não. Vamos lá, vamos começar do começo. Acha necessário? Necessário em que sentido? Me mostrar isso, como que talvez fosse abordado esse tipo de tema, esse tipo de problema naquela época. Mas eu não acho que esse filme é um filme que aborda esse tema. Eu vou te dizer por quê. Porque só quem sabe do abuso, e o Júnior não falou com clareza, até agora a gente não falou com clareza para quem não está entendendo do que a gente está falando. Eu vou falar. É porque você não pode falar muito, porque nós falaremos durante o vídeo inteiro, entendeu? Então, não fala nada, que nós vamos abordar todos os assuntos. Não é, para resumir o filme não precisa. Resumir o filme, resumo do filme não precisa. Isso aí que você está falando, Érico, para mim esse filme não é um filme que fala do abuso naquele vilarejo antigo. Por quê? Porque as pessoas não sabem que ela foi abusada pelo irmão. Isso é um segredo que ficou entre ela e a família dela. As pessoas não sabem disso. Aquelas pessoas todas daquele comitê ali, daquela cidadezinha que estão avaliando esse milagre, ninguém sabe disso. Então, isso não existe um impacto a ser avaliado acerca desse tema nesse contexto, porque ninguém sabe disso. Quem sabe disso é ela, a família dela, a enfermeira e a freira, e nós, os espectadores. Então, o filme não é sobre isso. E ainda que fosse, não acho necessário. Como que não é sobre isso? O milagre é a menina ela conseguindo trazer a menina de volta para uma nova vida. Você dá a opinião primeiro? Porque se você for perguntar a minha opinião para rebater a minha opinião, eu prefiro que você dê a sua. E não tem problema. É só porque eu preciso construir aqui o que eu achei, e vai ficar difícil eu ficar me interrompendo para você poder opinar na minha opinião. Dá a sua. Tá bom. E tranquilo, dá a sua na boa. Fala aí o que você achou, qual que é a relevância para você. Conta aí um pouquinho pra gente. Eu achei o filme bem mais ou menos. Não gostei da pegada. O Juba ressaltou uma coisa aí. O Juba falou da fotografia. Acho que é a única coisa que eu posso destacar positivamente. Filme bem óbvio. Óbvio não, né? Óbvio assim, no final. Mas assim, ele até te entretém em algum determinado momento. Acho que nos primeiros 30, 40 minutos no máximo ali, você fica querendo saber o que vai acontecer. E depois o filme, ele é chato, sabe, e vão te contando aquela história de uma das piores maneiras possíveis. E não é porque ele é forte, não é porque ele é chato, ele é mal executado, ele não tem mais nada a oferecer além daquilo, então ficam querendo esticar aquilo ali durante muito tempo. Então, mas assim, a gente sabe que isso sempre aconteceu, né? Esse tipo de coisa sempre aconteceu. Não sei qual é a relevância e assim, o filme ele não me surpreendeu em momento nenhum. Você sabia que era um caso de a mãe, porque esse filme, se esse filme não te surpreendeu, porque eu também achei esse filme chato. Não. A história ali no começo eu não imaginava aquilo. Isso é interessante, só que ele não surpreende como filme, né? Como filme ele não surpreende em nada. A história tem uma revelação ali, mas o filme ele não te surpreende em nada, né? Em questão de filme. A única coisa que surpreende é a fotografia. A fotografia, assim, você fala, nossa, ela indo trabalhar ali, a enfermeira indo trabalhar, aquilo ali foi muito legal. Mostra como ela estava passando os dias, né? Os dias ali passou de uma forma interessante, porque aquelas imagens eram realmente muito bonitas. E aí você entendia o momento em que ela não estava na casa, e o momento que ela estava na casa, e o momento que ela estava indo. Então isso ficou muito bem contado. Agora o resto... Isso te surpreendeu? Porque isso é o mínimo, né? Isso é surpreendente para um filme tão fraquinho igual esse, né? Colocarem esse tipo de cena.
Eu entendo que quando você menciona sobre um decorrer lento, uma coisa chata, e eu concordo que o filme tenha realmente uma coisa mais arrastada, mais lenta, de poucos acontecimentos, e eu também senti isso, mas eu não acho que esse é o filme que mereça esse desprezo todo. Eu acho ele um bom filme, apesar de ter um decorrer mais lento. Eu não acho ele maçante, eu acho ele lento. Acho que você fica ali envolvido a passos lentos, num negócio que você ainda não está entendendo o que é, parece tudo meio banal. Em algum momento eu estava tipo, mas o que essa mulher que tem a ver com isso, entendeu? Aceita aí qualquer coisa. Eu estava me vendo no lugar da enfermeira. Então deixa ela comer, deixa ela sozinha com a família dela, sabe? Ai, olha, todo mundo quer comprovar que é um milagre. A mãe vai dar comida escondido. Então façam, galera. Façam aí o que vocês quiserem. Eu estava com essa cabeça em algum momento. Mas, enfim, eu não acho que essa descrição de filme maçante, sem objetivo, sem nada, vazio, caiba para esse filme. Eu não achei isso, apesar de achar que é um filme lento. Sim, se estendeu ali em algum... Fica, né? É lento. Só vou dizer que ele é lento. Não achei ele nem chato. Eu achei ele lento, de fato. Às vezes ele é um pouco parado. Mas tudo bem. O que eu achei desse filme é o seguinte. Eu vou tentar situar as pessoas aqui, tudo bem? Vocês concordam que eu tente situar aqui as pessoas no que é a história do filme? Está acontecendo uma situação em 1800, num lugar na Inglaterra, na Irlanda, num lugarzinho, uma cidadezinha na Irlanda, que existe uma menina que alega que não precisa se alimentar. E ela está lá vivendo, na verdade, e plena, assim, com saúde, não está na cama, não está nada, ela está bem, porém sem se alimentar. E aí isso começa a causar uma comoção na cidade por várias frentes. Vem pessoas falar com ela, porque existe aí uma espiritualidade, são pessoas muito religiosas, católicas envolvidas, e a Irlanda tem esse contexto. E essa menina também é muito religiosa, de família muito religiosa, e em algum momento as pessoas chaves na cidade contratam uma enfermeira e uma freira para se revezarem, para acompanharem esse caso de perto, na casa da família, para investigar esse milagre. O que de fato está acontecendo a essa altura do campeonato, a menina está sem comer há 4 meses. E não é rapidamente que a enfermeira, que é interpretada pela Florence Pugh, aliás, tá com tudo essa garota, né? E ela é muito boa mesmo. Essa semana eu a vi 3 vezes. 3 vezes. Mas ela é muito boa. Passou aí na padoca? Passou na padoca aí? Errado aqui. Não. Ela tá no filme que a Olivia Wilde dirigiu com o Harry Styles, que chama Não Se Preocupe, Querida, que vamos discuti-lo. E hoje eu assisti um filme antigo com ela, que é o Adoráveis Mulheres. Todo mundo já conhece a versão antiga, mas eu não tinha visto a nova, da Greta Gerwig, e eu assisti recentemente. Então eu a vi 3 vezes essa semana, mas já é antiguinho, acho que já tem uns 2 aninhos. Mas, enfim, ela é extremamente talentosa, essa moça. Muito talentosa mesmo. E muito bonita. Às vezes ela me lembra a Sharon Stone. Enfim. Quando ela chega, não é alguma coisa no rosto dela. Você vai ver. Não nesse filme. Esse filme não te possibilita isso. Você vai ver, não se preocupe, querida. Você vai ver. Vai ver e vai lembrar de mim. Mas, enfim... em algum momento, não é rapidamente que ela percebe o que está acontecendo. Ela começa meio cética, acreditando que quando a garota está sozinha, e ela está lá sozinha com a menina está segurando a fome, e quando ela sai, em algum momento, a família está alimentando essa menina às escondidas. Lá para frente, posso contar tudo agora? A gente pode entrar nesse tema? Bom, vamos entrar, porque eu preciso da minha opinião. Lá para frentona, em algum momento do filme, e acho que é bem mais para frente, ela entende que a menina confessa para ela uma situação, que ela está fazendo esse voto de não comer, praticamente, porque a ideia dela é se purificar para salvar o irmão que já estava falecido. O filme, através de diálogo, o filme mostra que o menino morreu, o irmão mais velho dela. E ela dá a entender que ela está fazendo esse sacrifício para purificar a ela e para o irmão dela não ficar no inferno, para a alma do irmão dela ter acesso ao paraíso, para ele poder descansar. E aí, essa conversa ela acaba se aprofundando e a gente entende, na verdade, ela conta isso, que quando ela tinha 9 anos, o irmão falou com ela a respeito de amor em dobro, que por eles serem irmãos e por eles terem uma união matrimonial,
Deus veria com bons olhos e seria o amor em dobro para justamente persuadi-la na devoção religiosa a ter relações sexuais de matrimônio, os dois. E essa relação, voltando, ela tinha 9 anos, o irmão, não sei, 16, 14, 16, não sei quantos anos o irmão dela tinha. Estou me baseando aqui por uma foto que está pendurada na parede da casa quando ele já não está lá, e a gente devia ter tido a gente teve indício de que havia algo errado com a relação com o menino, porque os olhos dele estavam pintados, fazendo uma figura meio demoníaca, e foi a mãe quem confessou que fez aquilo nos olhos do menino. Então a mãe tinha essa ressalva com o próprio filho. A gente até entendeu ali que a mãe havia matado o filho. Resumo da ópera. Essa menina, ela assume uma relação com esse irmão, não era uma coisa assim que ele a estuprou, eles tinham uma relação de marido e esposa, o que para os olhos da mãe era uma aberração muito grande, e a mãe justamente era quem estava por trás dessa purificação de ela ficar sem se alimentar, para que o que os dois fizeram, esse incesto dos dois, fosse purificado e, portanto, ela tivesse acesso ao paraíso quando ela morresse. Então, quando a enfermeira, que é interpretada pela Florence Pugh, descobre tudo isso, ela propõe para a mãe voltar a alimentá-la, porque quando a menina é questionada, em algum momento a Florence Pugh descobre porque ela fala que se alimenta só de maná que vem do céu. E isso é uma frase muito, sei lá, aleatória, ampla, parece ser uma energia, né? Algo que vem do céu, algo, enfim. Em algum momento, a Florence Pugh consegue entender que o beijo da mãe é sagrado e, portanto, ela, na verdade, ela é alimentada pelo maná que vem do céu, o céu sagrado, a mãe, o beijo da mãe. A mãe estava deglutindo o alimento, não estava deglutindo, ela mastigava e, através do beijo, ela passava o alimento já mastigado para a filha. E era isso que mantinha a menina viva. Como, para investigar o caso, ela faz a família ficar isolada da menina, e aí sim a menina se enfraquece muito e começa realmente a adoecer, quando ela descobre toda essa verdade, ela implora para a mãe voltar a alimentar a filha. Mas a mãe está irredutível na possibilidade de que, se a filha dela tiver que morrer, que morra. Porque a mãe entendia que os dois eram dois pecadores, tanto o filho quanto a filha, por conta dos atos sexuais, por viverem de forma matrimonial. O que espanta aqui, e aí eu acho que o filme é sobre isso, é que a gente levou, mas a mãe não está levando em conta que esse garoto persuadiu uma menina de 9 anos utilizando um argumento baseado em religião. Para uma menina, não tinha nem a maturidade, nem o discernimento, 2, para questionar uma coisa que não era questionada naquela época. E hoje, às vezes, também não é. Que é a religião. E aí, em algum momento, como é que ela chama? Como que ela é? A enfermeira, para salvar a vida dessa menina, vendo que a mãe deixaria ela morrer e que ela também estava disposta a morrer para o irmão poder ter acesso ao céu, a enfermeira se liga que ela pode ter assim, e se você deixar a fulana morrer? Em algum momento elas têm uma conversa e ela se dá um nome diferente lá, um alter ego lá que ela cria. E se você deixar a fulana morrer, que é ela própria, quando ela tinha lá 9 anos, antes de tudo acontecer, e fulana de tal viver, que é o alter ego lá que ela tinha criado, e a gente fugir. E aí a menina, ela concorda porque ela vê que ela não precisa mais, para justificar o que ela aceitou naquela ocasião e pelo que ela passou, não só o abuso sexual, mas também a crença que ela vinha alimentando para não constatar para ela própria que ela era abusada e que agora ela ia morrer para se purificar, ela aceita essa condição. E a gente termina a cena com essa moça adulta, livre. Ela viveu uma vida, ela viveu outra vida. Ela conseguiu... Ficou melhor esse filme contado por você. Ficou melhor. Falar daquela personagem, daquela pessoa que passou por tudo isso e que precisou arduamente se convencer de coisas horríveis e que ela sabia que não justificavam, mas que ela precisava se agarrar naquilo para poder passar por aquilo que estava acontecendo com ela. Esta
Este é o meu entendimento do filme, e eu acho isso muito poético, até. E não me estranha que tenha sido conduzido dessa forma e que essa seja a história, porque esse filme é baseado no livro de uma autora chamada Emily Donoghue, que também foi responsável pelo roteiro, que é a roteirista do Quarto de Jack, que claramente tem uma questão com o tema de abuso sexual, mas que é uma pessoa muito delicada e muito sensível ao fazê-lo. É a livraria Netflix. Livraria Netflix. Não é mais streaming, é livraria agora. É a livraria Netflix. Tá difícil hoje, hein? Já tô mentindo. Tá difícil. É livraria, virou livraria lá. O que significa esse comentário? Livraria? Fala aí, conclui. Mas o que significa? O que eu deveria entender desse comentário? Que só fazem filmes baseados em livros agora. E livreco, né? Livreco. Se fosse Senhor dos Anéis, Harry Potter, beleza. Agora é só filme baseado em livreco. Ela foi indicada a Oscar pro roteiro. Não tô. É só livreco. Pega um livro que deu errado, mas foi feito, hein? Pega um autor aí, um livro, aí faz um. Porque eles não têm criatividade mais de escrever. Pega um. Mas conclui aí pro Juba falar. Ela é roteirista. Ela pode fazer isso. Ela é roteirista. Tô falando ela é escritora e roteirista do mesmo filme. Tudo bem, eu não tô falando isso. Você não tá falando nada, né? Eu não sei nem o que você tá falando. Bom, isso é tudo que eu tinha para dizer. Gente, é o seguinte, a Adriane contou bastante do filme, aí eu sugiro que vocês vejam o filme, porque eu gostei bastante, na verdade. Quando nós temos esse desfecho, que é um desfecho muito feliz, tudo aquele que, as cenas, a construção do filme não me parece nada árduo, nada demorado. Precisa, sim, ter um relacionamento da enfermeira com a moça. Tem que ter esse relacionamento porque ela vira filha da moça. Ela vira filha da enfermeira. É um final feliz num ambiente totalmente catastrófico, um ambiente de muito peso. Você tem ali assédio, estupro, você tem um convencimento. A menina, ela considerava que ela tinha casado com o irmão dela. Ela fala que eles se casaram. Então é de um peso, assim, estratosférico. E também, em paralelo a isso, tem a enfermeira que tem aquele trauma dela ter perdido o bebê dela. Aquele trauma dela também é... Foi embora e que ela perdeu um bebê. Então, o trauma que ela ter perdido o bebê dela é muito relevante com o final do filme, onde ela adota a moça protagonista do milagre, né? A menina que, em tese, tinha um milagre nas costas dela. O personagem da mãe da menina, enquanto você assiste o filme, você vê o quanto ela é bem intencionada, né? Quanto ela tem amor por aquela filha. Quando você descobre que tudo aquilo, aquele abuso, aquele assassinato em longo prazo está sendo cometido por causa de uma religião, causa uma revolta. Eu me revoltei de perceber aquilo. Além do irmão já ter sido assassinado por aquela mãe, a filha seria assassinada por aquela mãe por causa de doutrina, por causa de cultura, por causa de costumes de uma ocasião. Então isso, você trazer para 2020, não só 2020, mas desde que eu nasci, por exemplo, você trazer aquele tipo de ambiente inóspito, de atrocidades em função de uma ignorância, é muito pesado, e esse tema me agrada pra caramba, porque você fica se colocando na pele de cada personagem, e o pai amava a filha, e a mãe amava a filha, e eles estão coniventes com um absurdo, horrendo, histórico, sabe, que o livro retrata talvez muito bem, mas o filme retrata muito bem. Então gostei do desenrolar do filme inteiro, por isso que eu não achei maçante, porque a cada momento você vai percebendo o quanto essa história ela vai se engrandecendo na montagem do filme, na construção da edição. Você pega, por exemplo, quando a enfermeira ela afasta os pais daquela manhã ou da noite, ela afasta do quarto, né? Ela afasta a família, fala assim, não, vocês do quarto eu não consigo fiscalizar o tempo inteiro se estão ou não alimentando a menina. Então, para comprovar se é um milagre ou um charlatanismo, uma falsidade, alguma coisa, eu preciso que vocês se afastem. E com isso ela causa a morte prematura da menina, que já iria morrer, mas ela vai causando uma morte prematura. Então, a mãe, o pai, que são amáveis com a menina, eles são também assassinos.
E isso é muito revoltante. Portanto, a enfermeira que estava ali no ambiente, ela não estava entendendo nada e achando que aquilo poderia ser uma mentira, ela percebe ali na menina uma grande de uma vítima a princípio do irmão, depois uma vítima dos pais, uma vítima da sociedade, uma vítima de religião. É pesado pra caramba, no entanto, totalmente plausível, absolutamente real, absolutamente pertinente. Aí você alia tudo isso a uma construção do filme que para mim foi impecável, a direção foi impecável, a trilha sonora foi impecável, com alguns charmes, algumas pitadas de charme. O filme ele começa, para quem viu, todo mundo viu, logicamente, ele começa num estúdio de Hollywood. Você está vendo um filme épico que começa num estúdio de Hollywood em 2022. A moça no estúdio traz para a salinha onde você já mostra o ambiente sendo construído. E isso é uma jogadinha de direção que eu achei única. Nunca vi. Pode ter sido outros filmes terem feito isso, mas eu achei uma coisa única. A moça que está no set de filmagem ali, que está claramente num set, aparece durante o filme inteiro e depois acaba com ela também, que é uma das parentes ali da menina, não sei quem que ela é na fila do pão. Irmã dela. A irmã mais velha, talvez? Tá, a irmã mais velha. Aquilo ali eu achei uma jogada leve de você falar, eu sei o que eu estou fazendo com relação a cinema. Quer começar a conversar comigo? Eu estou fazendo cinemão aqui. Eu sei o que eu estou fazendo na direção cinematográfica. Sétima arte. Depois disso entra num épico absolutamente dolorido, absolutamente dramático, com coerência, e fecha de uma maneira, assim, para mim, impecável, porque, apesar de tudo, tem um final feliz. Quem se ferra é o político, quem se ferra é o médico, a enfermeira, a outra cuidadora, que era a freira, é totalmente bem intencionada, bondosa e com medo do caramba da religião, medo do padre local. Então, tudo isso, para mim, foi engrandecendo a obra. Então, se vocês aí não acharam essa obra nota 10, eu respeito plenamente, mas eu, por todos esses quesitos, eu achei a obra nota 10, eu adorei. Eu não acho nota 10, só falei que eu realmente acho lento. Sim, não, eu achei nota 10, só por só para... Mas quando você diz... Quando você ficar claro... Peraí, quando você diz, Ju, que ela já ia morrer, ela não ia morrer. E, inclusive, então, a mãe, ela implora para a enfermeira, para continuar. Ela falou: não me afaste dos meus filhos. Você não nos conhece. Ela ainda fala isso. Ela ia continuar alimentando a filha e acreditando que só aquele jejum e aquela penitência que a filha vinha cumprindo seria suficiente para apagar a mancha do incesto. Porque essa mãe que você está aí condenando com tanta solidez... É que isso fica um pouco falho, né, Daniela, na história do filme. Ela acha que a filha cometia incesto. Ela não vê aquilo como meu filho ludibriou essa menina. Sim. Ela vê os dois como um casal. Mas é um problema, né? Mas isso é um problema, né? Não, o problema que eu vejo é que não fica claro no filme em momento algum, que a mãe não queria que a menina morresse. O que você está dizendo? No começo parece que ela quer deixar a menina viva. Depois parece que ela quer que morra, é isso. Ela fala que, inclusive, vai morrer. Ela fala, minha filha vai morrer e tudo bem. Ela fala, então tem um problema nessa montagem. Ela não queria nem que esse milagre fosse desvendado. Ela queria que essa rotina continuasse para ela poder continuar alimentando a filha dela, acreditando que esse jejum prolongado aí, que essa penitência da filha, a purificaria. Quando espinafra tudo, que aí a enfermeira isola ela e ela realmente fica de cama e não tem mais como voltar atrás, até porque eles perderiam tudo, eles perderiam a casa, por conta da mentira, eles perderiam a casa, eles perderiam o emprego, eles perderiam tudo. A mãe acaba achando que para a filha é melhor negócio ela morrer dessa forma, para tentar cumprir, para tentar pagar o mal que ela e o irmão fizeram, porque a mãe, ela entende os filhos como um casal. Ela não... É isso que eu estou dizendo. Ela, na cabeça, não, você trouxe. Disso. Você trouxe para uma realidade da sua cabeça, mas uma ótima realidade. Concordo, inclusive. Mas essa realidade... É porque essa realidade não está no filme. No filme, a princípio, a mãe queria, sim, o charlatanismo, manter a filha viva. Depois daquela reunião que eles vão falar na mesa, aí ela fala que a mãe estava alimentando. Aí ela sim, mas... não estou falando isso, não estou falando isso.
Estou dizendo que, a princípio do filme, a mãe realmente queria a filha viva. Depois, no mesmo filme, a mãe quer a menina morta. Então, quando você disse assim, perder a casa... Mas o que eu estou te dizendo é que não é pelo instinto dela, é porque as circunstâncias foram mudando e se agravando cada vez mais. Mas a mãe, ela era uma mãe amorosa e ela era uma mãe que enxergava que a filha cometeu um pecado enorme, que foi de formar um casal com o irmão, e que aos olhos dela isso era uma aberração. Ela não admitia, não é que ela não admitia, ela não via que a filha havia sido ludibriada, ela via a solidez daquele casal, a aberração, formado na casa dela. E ela... Mas você só tem que lembrar de uma coisa. Ela fala assim que a filha dela que essa vida aqui não importa em nada. Então, eles estão preparados para essa filha morrer. Então, ela, que é a pessoa que alimenta a filha e sabe da mentira, ela poderia a qualquer momento acabar com essa palhaçada da morte da filha, por exemplo. E ela não acaba. Daí vem o problema cultural, religioso, da mentira. Sim, entendeu? Isso não é zero de jogo. Isso se prolongou muito. Sim. Então, na verdade, ele fica faltando isso na história. Pensa direito. Me faltou também, Dan. Me faltou. Não, voltou. Mas não tudo tem. bem. Em momento algum fica claro que ela não quer que a filha morra. Muito pelo contrário. Ela alimentar a filha frugalmente ali 2 vezes por dia, aquilo para mim também gerou uma curiosidade se ela queria ou não que a filha morresse. Mas só esse fator quando descobre que ela está alimentando. Porque durante o último ato do filme inteiro, fica muito claro que ela estava com a morte da filha planejada, assim como fica para mim que ela matou o filho. Porque em nenhum momento fala que ela matou o filho. Mas quando ela tá... Eu também entendemos por causa das atitudes dela para com a filha. Porque ela não só matou o filho, como irá matar a filha. E isso era premeditado. Quando ela está alimentando a filha, é o que me gera a dúvida do porquê. Não, ela sabe que o filho... Ela sabe que o filho, de certa forma, induziu a filha, tanto que a gente tem um entendimento de que ela matou o filho, e a filha, ela, apesar de achar que a filha merece uma penitência pelo incesto, ela passa a alimentar a filha. Ela tem uma penitência de um jejum prolongado, mas a mãe a está alimentando num ritual de purificação da alma dela. Então, o tratamento que a mãe dá para o filho e para a filha é totalmente diferente. E isso é claro no filme. Eu não chamaria de ritual prolongado pelas palavras da moça que fala que fica cheia e está em forma e sempre bem, nunca com fome. Ela fala isso abertamente. Como você se sente cheia de maná, né? Cheia. Eu fico cheia. Porque ela carrega a culpa do que aconteceu. Não. É claro, ela tem a predisposição. Ela não carrega culpa de nada. Ela tá simplesmente querendo purificar o irmão dela e eles casaram no amor duplo. Ela não tem culpa de nada. Ela optou por esquecer esse casamento com o irmão quando a enfermeira propôs. E ela opta por ser outra pessoa. Ela se sentiu tão aliviada. Porque quando ela morre, tá claro para ela ali que ela purificou o irmão dela, fez o que tinha que fazer até a morte. E depois da morte ela nasce de novo com um novo nome. Tanto que esse sim é um ritual de transe, quase que de passagem. Ela chega na... Só que foi um ritual de passagem de ela absorver que ela era abusada e não que eles eram um casal. Foi um ritual de ela se livrar da culpa que ela carregava. Por causa da enfermeira. E percebeu todas essas nuances, porque isso é muito mais profundo do que o filme, do que aparentemente. Você tem que aprofundar o teu raciocínio. É um filme muito sensível. Não. Eu não estou discordando do ritual. O que eu estou te dizendo é que ela não carregava uma culpa tão gigantesca. A única coisa que traz culpa para ela com relação ao irmão dela são os dogmas cristãos. Que vêm oriundos, são inerentes ao pai e à mãe que estão ensinando junto com o padre local. Ela mesmo, pelo que eu entendi, a luta grandiosa dela é para salvar o irmão que ela tanto amava. Então não é carregamento de culpa, e sim um amor realmente que existia. Isso é o que ela diz, porque aí você está dando razão para a mãe dela. Não estou nem momento. Isso é o que ela diz para ela, sabendo que não. E a libertação no final do filme é dela. Sim, com certeza. Isso é óbvio. Mas não da culpa, e sim de poder viver de novo. Tranquila, nascendo de novo outra pessoa. Eu não vou me repetir, porque vai jogar aqui para sempre. Beleza. Então, só para
só para esclarecer, eu não achei o filme, ruim, assim, incorreto. Fala. Eu não achei ele assim, sabe? Eu não achei nada demais, mas eu não achei um filme ruim, um filme mal dirigido, não achei. Não Mas achou? Você não não achei, estava não aqui no achei. começo. É que você não estava aqui no começo da live. Tem um irmão nosso aí que veio aqui, mano, e rasgou. É que para mim é um filme bem nada demais. Eu não consegui me emocionar da forma que vocês se emocionaram. Não, eu Tipo, me emocionei nesse filme. não, se emocionou, oh, meu Deus do céu. Se emocionar que eu digo é entrar na história, querer, sabe? É entrar na história mesmo. Eu me emocionei, sim. Aquela cena do sapatinho do bebê, Eu que ela gosto da dá um parte. beijo e foi no fogo. Então, isso aí é a parte legal, porque é um livramento para a enfermeira. Também não só o livramento para a menina, mas é para a enfermeira. Acontece do mesmo momento, e esse é o milagre, né? Ela consegue trazer uma menina abusada de volta. E o marido. Ela tem uma filha e um marido ao final do filme. Ela estava absolutamente perdida e na vida dela acontece um Mas milagre. o cara nem queria. O cara nem queria. Queria sim, ele aceita. Era uma decisão complicada, mas ele aceita e depois o filme mostra que eles vão viver felizes. Eles são uma família. Tudo bem, mas acho que fala Ele virou mais, pai da moça e marido dela. fala muito mais delas. Ressaltando que Claro, você falou. claro. Mas tem a história desse cara, porque ele também vem de uma perda de família. Também. A história dele é legal. A história dele é legal, mas o filme ele é muito, para mim ele é um filme não é ruim, mas também não é bom. É um filme. É um filme. É isso. That's right, baby. Mais uma coisa? Quero só falar pra galera não se esquecer de se inscrever aqui no canal e fazer parte. Manda mensagem aí se gostou do debate, se você tem algo a acrescentar, se você quer discordar de mim, da Dani, do Érico, qualquer coisa é válido, mas vem trocar uma ideia de cinema com a gente, é por aí. Sim. É isso aí. Galera, então, foi esse foi o Cinetrio, o debate do filme O Milagre. É como o Juba falou, comentem o que vocês acham, se inscrevam no canal, ative o sino. Obrigado e até a próxima. Valeu!